CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Boa noite para vocês que já estão nos assistindo. Neste momento, vamos dar sequência ao Livro dos Espíritos, página a página, capítulo a capítulo. Para darmos início aos trabalhos da casa, chamo a nossa querida irmã Nízia Maria para harmonizar o ambiente em nossas casas com a sua música. Obrigada, Nízia, pela música, pelo carinho. Agora vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, pedir a Ele que nos amplie a mente, nos abra os horizontes para que possamos, nessa noite, absorvermos os ensinamentos e que eles possam nos servir para o nosso crescimento moral, espiritual, e para que possamos, juntos, construir um mundo melhor. Obrigada, Jesus, pela oportunidade aos guias espirituais da CEIP e, acima de tudo, ao nosso Pai Criador. Damos graças a Deus e, nesse momento,
damos início ao estudo do Livro dos Espíritos. Prezados amigos, estamos aqui para falar hoje sobre a influência do organismo no desenvolvimento mediúnico. Vamos abordar 4 perguntas do Livro dos Espíritos, da 367 a 370, de maneira a procurarmos demonstrar ou correlacionar até que ponto o organismo da pessoa pode influenciar na expansão da consciência do espírito na condição de encarnado. É lógico que todos sabem perfeitamente que quando vamos desenvolver um trabalho mediúnico, existem recomendações, principalmente no trato alimentar, na parte mental, hábitos e conduta mental do médium no dia do trabalho mediúnico. Agora fica a pergunta: o organismo influencia? Sim, vai influenciar. O organismo vai influenciar porque cada pessoa é um universo diferente um do outro. Quando um espírito é preparado para reencarnar, toda a sua bagagem espiritual de outras existências vai influenciar na formação de um novo corpo. Esse corpo pode ser um corpo mais quintessenciado ou um corpo mais denso. E pelo fato dele ser um corpo mais denso, os seus órgãos eles podem dificultar a expansão do espírito, assim como a percepção do espírito na condição de vigília. Então, quer dizer que, no momento que o espírito se une ao corpo, o espírito pode sofrer um certo abafamento. Pode. E esse abafamento pode dificultar em muito a percepção do espírito no mundo material. Nós podemos observar que os médiuns mais ostensivos, eles têm uma vida um pouco diferente, como, por exemplo, Chico Xavier. Ele tinha uma alimentação mais regrada, ele tinha uma vida mais regrada. O Chico não se dava ao luxo de determinadas coisas que uma pessoa encarnada comum faz. E os trabalhadores das reuniões de desobsessão precisam seguir esses protocolos. Como assim? Existe uma série de normas que são indicadas aos trabalhadores da desobsessão para que esses trabalhadores possam ter uma sensibilidade mais aguçada. Por exemplo, no dia da reunião mediúnica, eles devem evitar uma alimentação exagerada, uma alimentação pesada, bebidas alcoólicas, de preferência também evitar relação sexual, qualquer tipo de emoção que seja ou que ancore mais o espírito no lado material. Nesses dias, em especial, o espírito deveria estar muito mais assim, livre, solto. O ideal, o certo, seriam os médiuns que trabalham com desobsessão, que têm uma consciência do trabalho mediúnico, deveriam ter sua vida voltada para isso. Ou seja, durante a semana, evitarem, por exemplo, o noticiário bizarro na televisão,
evitarem aborrecimentos, coisa difícil, mas também deveriam evitar alimentações gordurosas e pesadas, para que o seu organismo, ao longo de todo aquele período, estivesse um pouco mais assim, leve, tranquilo. Isso me faz lembrar muito uma palestra que eu tive a oportunidade de assistir com a família do Peixotinho. Peixotinho foi um médium de materializações que viveu em Campos. Ele não era de Campos, ele era do Nordeste, mas ele terminou a vida dele em Campos, e muitos espíritas que estão hoje numa faixa dos seus 80 e poucos anos tiveram a oportunidade de conhecer Peixotinho, que realizava materializações muito fantásticas, materializações coloridas. E eu tive chance de dirigir uma reunião pública onde o genro mais velho do Peixotinho estava presente e fez a palestra. E eu tive chance de perguntá-lo por que hoje não se realizam aquelas materializações tão assim impactantes como acontecia. E ele me disse justamente por uma questão de protocolo. Aí eu não entendi e perguntei a ele assim, protocolo como? Ele falou, uma reunião de materialização daquele porte exigia que todas as pessoas que participavam na assistência estivessem tão preparadas para a reunião quanto o médium que cede ectoplasma para a materialização. Então as pessoas não seguiam todas aquelas normas. Deveriam evitar comer carne vermelha, deveriam evitar beber bebida alcoólica, ter uma alimentação leve, se alimentar de preferência de um tipo de pescado, que eu achei interessante isso. E passar uma semana quase que em oração, se preparando gradativamente para estar com seu padrão vibratório mais direcionado para aquele tipo de evento. Como as pessoas não conseguem, por uma questão do mundo moderno, não conseguem se afinar com essa programação, ficava muito difícil eles realizarem um trabalho dessa natureza. Então, em função disso, as materializações começaram a diminuir, mas o trabalho mediúnico, ele continua. E os médiuns, a quem esse breve estudo é direcionado, chama a atenção de que, quando nós estudamos, quando nós procuramos nos melhorar, quando nós procuramos ter um comportamento mais reto, mais digno, nós vamos nos moralizando. E ao nos moralizarmos, nós vamos moralizando a matéria orgânica que nós estamos encarnados. De tal forma que o nosso perispírito ele vai ficar um pouquinho mais rarefeito do que era. E com isso, provavelmente numa próxima encarnação, se fizermos por onde realmente merecer, o nosso perispírito ele vai servir, digamos assim, de matriz para a formação de um novo corpo. E esse novo corpo que vamos vir a ter numa futura encarnação, ele será um corpo mais sutil do que o corpo atual. Talvez uma coisa muito pouca, mas já será o suficiente para permitir um envoltório orgânico para o espírito mais quintessenciado. E isso vai permitir que o espírito possa se expandir. Porque nós sabemos perfeitamente que o dom da mediunidade se encontra no perispírito. E esse dom mediúnico, a expansão desse dom mediúnico encontra mais facilidade ou menos facilidade no corpo orgânico do médium. Se o médium for doutrinado, um médium que tenha uma boa visão da própria doutrina e aplique
essa doutrina à sua vida, tá? De uma maneira mais objetiva, o que vai acontecer? Esse médium, ele vai ter facilidade de expandir toda a sua programação mediúnica, através de uma clarividência, clareaudiência, através de um trabalho doutrinário de psicografia. Por quê? Porque ele é um médium, digamos assim, que segue os preceitos. Sem exagero, ele tem uma vida normal no mundo, mas ele não se entrega às paixões do mundo. E com isso, ele consegue ser uma pessoa mais comedida. E por ser uma pessoa mais comedida, isso vai refletir na sua parte orgânica. Porque a união do corpo ao espírito pode permitir uma maior liberdade das faculdades ou não. Isso vai depender muito do nível de consciência do médium. Alguns companheiros poderiam dizer: mas eu conheço determinados médiuns que eles não têm essa preocupação. Eles não têm, porque eles trazem um mandato mediúnico, que eles precisam exercitar esse mandato mediúnico por ser um compromisso reencarnatório. Mas um indivíduo que deseje promover uma mudança através do exercício do amor pode perfeitamente seguir esse preceito, modificando os seus costumes, os seus hábitos alimentares, para que ele possa ir, de uma certa forma, liberando, facilitando a expansão do seu perispírito por intermédio de um corpo físico que vai estar muito mais, digamos assim, menos denso do que uma pessoa que tem uma alimentação tradicional. Então, por exemplo, naturalmente, à medida que as pessoas vão envelhecendo, é lógico que existem exceções. As pessoas comem menos, as pessoas evitam alimentação pesada, gordurosa, as pessoas já não têm mais aqueles impulsos alimentares ou aqueles costumes, aquelas tradições, as pessoas vão modificando. E essas mudanças, elas facilitam. Hoje, por exemplo, já numa determinada idade mais avançada, com um certo nível de consciência doutrinária, é mais fácil você se abrir mão de determinados alimentos, principalmente sabendo que essa semana ou num determinado dia em particular, nós teremos um trabalho mediúnico, doutrinário, e onde nós teremos que estar com a nossa sensibilidade mais aguçada. A gente pode evitar perfeitamente comer carne, beber bebida alcoólica, evitar qualquer tipo de excesso, evitar se envolver mentalmente com programações da televisão que possam gerar qualquer desconforto emocional, porque tudo isso faz parte de uma orientação mediúnica para que o espírito possa exercer a sua faculdade mediúnica com um pouco mais de facilidade. Porque os nossos órgãos físicos são instrumentos que o espírito utiliza para promover a nossa expansão de consciência. Quanto mais grosseiro for o órgão, mais a matéria enfraquece a expansão da nossa consciência. Por exemplo, existem pessoas que fazem um trabalho de terapias de vidas passadas. E nesse trabalho de terapias de vidas passadas, existe o que eles usam, essa expressão que eu acabei de utilizar, de você promover uma expansão mental da sua consciência para entender o que se passa à sua volta. Acreditem ou não,
Os hábitos alimentares, de uma forma geral, não apenas no sentido de alimentação orgânica, mas todos os nossos costumes, porque nós não nos alimentamos somente de alimento sólido, nós nos alimentamos de emoções. E é as emoções com que nós vamos nos alimentando ao longo da semana, emoções alegres, emoções tristes e outros tipos, interferem na oscilação do nosso padrão vibratório. Então, se nós temos a consciência de que desejamos expandir essa percepção, a gente precisa superar os obstáculos do invólucro material, que é o corpo físico. Então, se eu desejo promover uma irradiação do meu espírito, se expandindo além do meu corpo físico, para poder perceber as coisas, ter uma capacidade intuitiva, de percepção maior, eu preciso mudar algumas coisas. Não apenas os meus hábitos alimentares, mas também o tipo de emoção que eu vou nutrir na convivência com meu semelhante, os tipos de pensamento em que eu vou realimentando ao longo do dia, quais são as formas de pensamento que me vêm à mente e que eu fico me locupletando. Isso também é importante. Nós estamos vivendo numa fase complicada. Então, às vezes, a gente prefere assistir um desenho animado, um filme, do que um noticiário que, embora informe, às vezes acaba assustando, impactando você com notícias que são notícias da nossa cidade, que são notícias da nossa população, mas não são notícias construtivas moralmente. A gente, às vezes, precisa, eu sou sincero dizendo isso, nós precisamos selecionar as notícias jornalísticas que nós nos informamos, assim como o alimento que ingerimos, principalmente aquelas pessoas que trabalham em determinados setores da casa espírita. Isso me faz lembrar muito, por exemplo, Dona Ivone Pereira. Dona Ivone Pereira deixou vários depoimentos com companheiros amigos nossos, que já se encontram com uma idade mais avançada, que tiveram uma boa convivência com ela. Isso nos anos 60 para os anos 70. E Dona Ivone tinha uma mediunidade muito ostensiva. Ela via, ela percebia as coisas. Então ela evitava se envolver, embora ela fizesse prece para os espíritos suicidas, ela evitava ficar circulando na cidade desnecessariamente ou se envolver com coisas desnecessariamente, porque ela percebia situações que a desestabilizavam. Então ela procurava ficar mais reclusa, saindo apenas o necessário. Eu tive a oportunidade de conhecer também um espírita que tinha uma mediunidade muito ostensiva, em que ele percebia coisas que nos passava desapercebido. Então ele mesmo evitava determinadas situações que o desestabilizavam, porque ele era um indivíduo mais sensível, mais suscetível a uma perturbação, um desequilíbrio. Não que ele desejasse isso, mas isso acontecia, porque ele estava se dispondo a trabalhar, ele desenvolveu esse canal mediúnico, e por esse canal mediúnico estar mais aberto, ele não via apenas as coisas boas, ele via apenas as situações infelizes do nosso dia a dia e que às vezes abalavam ele,
abalavam e ele chegava a mencionar: é chato, mas eu não consigo filtrar. Eu vejo o bom, mas às vezes eu vejo o desequilíbrio, a perturbação. Até como uma forma de eu ser instruído. Então é interessante observarmos isso. E o corpo orgânico, ele funciona para o espírito como um vidro de uma janela. Quanto mais limpo, mais translúcido, mais transparente. Quanto mais sujo, mais opaco, menos você enxerga por intermédio dele. A gente, quem usa óculos, tem o hábito de vez em quando estar limpando o óculos, utilizando uma flanela, utilizando algum produto, para que o óculos fique bastante translúcido, cristalino. E o corpo orgânico, para poder funcionar de maneira a atender às necessidades espirituais, tem que ser cristalino. E para ser cristalino, ele tem que ser menos opaco. E como é que nós podemos realizar esse processo? Através de uma mudança alimentar, através da mudança dos hábitos. Algumas pessoas gostariam de ter essa faculdade mediúnica apurada, mas não estão preparadas. Porque não é apenas uma questão da gente querer, é o fato de nós estarmos preparados. Às vezes a gente está na casa espírita, a gente lê, frequenta a reunião, a gente estuda, mas o verdadeiro entendimento da mudança de conduta, ela é muito particular de cada um. Então, são poucos aqueles que percebem que para conseguir promover uma mudança no seu padrão mediúnico, promover uma mudança vibratória, nós temos que nos modificarmos. E esse processo de transformação não é uma coisa de 1 ano, ou 2, ou 10, ou 20. Sou muito sincero. Às vezes é de uma encarnação. A gente passa uma encarnação inteira vivenciando experiências, estudando, para que as coisas passem a fazer sentido. Porque às vezes o indivíduo diz assim: mas eu frequento a casa espírita, eu estudo, eu participo das reuniões, eu tomo passe, bebo água fluidificada. Mas o verdadeiro sentido da mudança de ordem moral é uma coisa muito particular de cada um. Porque quando você chega e diz para uma pessoa que tem costumes e tradições que foi herdado dos seus familiares: olha, nós temos que mudar os hábitos alimentares. E hoje, a mudança dos hábitos alimentares, ela está sendo quase que imposta por uma situação social. As pessoas estão tendo que mudar seus hábitos por uma questão de uma crise que nós estamos vivendo socioeconômica. Então, a pessoa está tendo que deixar de comer determinadas coisas, mas ela continua ainda sentindo esse desejo. Mas se nós fizermos um trabalho pessoal de mudança, pode ser que, ao longo do tempo, a gente consiga, digamos assim, perceber que uma coisa é relativamente inversa à outra. Quanto mais eu vou me afinando com as coisas espirituais, mais eu vou me tornando uma pessoa mais sutil, mais quintessenciada. Quanto mais eu vou me afinando às coisas materiais, eu vou me tornando uma pessoa mais grosseira, se nós podemos dizer dessa forma. Então, só o tempo para que a gente possa perceber na essência o que isso de fato significa, tá? Mas essa ideia do vidro opaco é o melhor exemplo que nós temos. Quando a nossa janela de casa, o vidro da janela do nosso quarto está sujo, a gente passa um pano para torná-lo mais limpo, para nós enxergarmos o mundo lá fora
de uma forma mais translúcida. Se o corpo orgânico ele é muito denso, o espírito não consegue se expandir por intermédio dele. A mudança de conduta ela vai se dar relativamente proporcional ao amadurecimento moral do espírito. E nós não podemos impor essa mudança a ninguém. A mudança de amadurecimento moral ela é muito pessoal de cada um. Eu posso estar no centro, eu conheço casos parecidos com esse, em que as pessoas estão no centro há muito tempo, leva-se 20, 30 anos para que o indivíduo comece a mudar determinados hábitos. E ele está ali, dentro da casa espírita, frequentando, colaborando, auxiliando, mas parece que para determinadas coisas, o nível de consciência só vai se dar a partir de um determinado ponto em que ele, estudando sozinho em casa, lendo sozinho, ele vai perceber que aquilo ali já deveria ter sido modificado e ele nunca modificou. Eu diria, a grosso modo, que quando nós fazemos a leitura de um romance, a gente lê o romance 2 ou 3 vezes. Quando você lê a primeira, você conhece. A segunda, você vai perceber alguns detalhes. E na terceira ou quarta vez que você lê o mesmo romance, você vai perceber algo que nas primeiras leituras você não se deu conta. É algo parecido que se dá conosco quando nós estudamos a doutrina espírita e nós temos orientação de mudança de conduta. Algumas coisas começam a fazer sentido a partir de um determinado ponto da caminhada, quando nós amadurecemos, quando nós interagimos um pouco mais, quando nós estudamos, participamos mais de algumas reuniões e vamos envelhecendo na matéria. Aí que certas coisas começam, para alguns espíritos mais amadurecidos moralmente, isso faz sentido mais cedo, mas para outros só passa a fazer sentido mais tarde. Porque cada caso é um caso diferente. Existe uma coisa chamada livre-arbítrio. Então, nós, na condição de espíritos imortais, nós temos o nosso livre-arbítrio. E o livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao nosso desejo particular. Se eu, na condição de espírito imortal, desejo desenvolver uma faculdade, e eu tenho a consciência de que para desenvolver essa faculdade eu preciso promover algumas mudanças da minha vida, eu vou ter que promover mudanças comportamentais para que determinados órgãos que sejam responsáveis por essa mudança ou por essa, digamos assim, percepção para o desenvolvimento da mediunidade, eu vou ter que fazer esse tipo de trabalho específico. Vou dar um exemplo. Se hoje eu sou convidado para trabalhar na mesa mediúnica e eu desejo, foi um desejo que surgiu no momento que eu comecei a trabalhar na mesa mediúnica, desenvolver a clarividência. Vamos pegar um exemplo. Para que eu desenvolva a clarividência, eu tenho que estar preparado mentalmente, psicologicamente, para, no momento da reunião, perceber e mentalmente visualizar as situações que o plano espiritual pode me apresentar. Vejam, provavelmente, para que eu possa perceber isso, eu terei que promover uma mudança, como eu disse aqui, na minha alimentação, no meu comportamento,
Porque formas de imagens do meu dia a dia podem interferir naquilo que o plano espiritual venha a me mostrar. Então, dessa forma, eu terei que ter uma mudança de conduta mental. Ao longo da minha semana, ao longo do meu dia a dia, eu vou ter que escolher mais aquilo que eu leio, vou ter que escolher mais os filmes que eu assisto na televisão, vou ter que selecionar um pouco mais a minha alimentação ou diminuir aqueles alimentos que eu ainda gosto, mas que possam ser prejudiciais ao desenvolvimento de uma clarividência, como, por exemplo, gordura, carne vermelha. Então, vejam, os órgãos são instrumentos da manifestação das faculdades da alma. É importante isso. Os órgãos são os instrumentos de manifestação das faculdades da alma. Manifestação que se acha subordinada ao desenvolvimento e o grau de aperfeiçoamento dos órgãos, com a excelência de um trabalho, ou esta é a ferramenta própria da sua execução. Então, o que quer dizer isso? Que está escrito no Livro dos Espíritos. A gente tem que ter a consciência de que não é uma coisa unilateral. Ou seja, basta eu ir à reunião pública, participar da reunião pública, não, desculpe, da reunião fechada, participar do trabalho mediúnico, da mesa mediúnica, que automaticamente a coisa vai acontecer. Em alguns casos, até acontece porque o indivíduo tem um compromisso mediúnico tão sério que realmente isso se dá. Mas em alguns casos, não. O indivíduo tem que facilitar a espiritualidade. Isso me faz lembrar muito algumas obras de André Luiz, aquela sequência, A Vida no Mundo Espiritual, onde André Luiz vai nos orientando que, da mesma forma que os mentores espirituais baixam o padrão vibratório para se aproximarem de nós, encarnados, nós temos que tentar sublimar as nossas vibrações para nos aproximarmos dos mentores. Eu contei aqui a história do Peixotinho e contei dos trabalhos que eram realizados em Campos. Nesse estudo que eu assisti, que o genro do Peixotinho contou para a gente, na palestra que fez lá no centro, ele contou um fato muito interessante, muito interessante. Eles se reuniram para fazer a materialização luminosa que eles faziam sempre, e, num determinado momento, aconteceu um fenômeno. Em vez de ter uma materialização luminosa, teve a materialização de um espírito. O espírito se materializou e fez uma palestra. E eles não esperavam a materialização desse espírito. Foi uma surpresa para o grupo lá de Campos. E o espírito deixou uma fala que eu acho que se encaixa perfeitamente no estudo dessas perguntas aqui, 367 a 370. Esse espírito estava sendo preparado para se materializar num outro centro espírita aqui no estado do Rio de Janeiro. Porém, quando ele se aproximou, ele observou que as pessoas e que a ambiência no centro espírita não estava propícia para ele se materializar. Ou seja, ele teria que fazer um esforço muito grande para se materializar, porque as pessoas não haviam seguido todos os protocolos necessários para se promover a materialização do jeito que ele esperava. O que vai acontecer? Para aproveitar a viagem que o espírito fez entre os planos mais elevados e a crosta terrestre,
ele percebeu que esse centro espírita de Campos estava nas condições perfeitas para promover a materialização. Então ele vai e se materializa lá e deixa essa mensagem de que muitas das vezes as materializações elas não acontecem porque as pessoas não se preparam adequadamente. E não se preparam adequadamente por dois motivos. Um, porque não tem um nível de consciência do que isso representa. E segundo, por uma questão de costumes. Os frequentadores da reunião precisavam ter um pouco mais de maturidade do senso moral, justamente para poderem serem facilitadores. Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, a influência dos órgãos se pode interferir. Vou ler a pergunta 370. Da influência dos órgãos se pode inferir a existência de uma relação entre o desenvolvimento do cérebro e das faculdades morais e intelectuais? Ou seja, os órgãos realmente eles podem interferir nesse conjunto? A resposta de Kardec: embora o cérebro tenha consciência, não há como o espírito conseguir ter um controle sobre os órgãos se esses órgãos ainda estiverem extremamente densos. Ou seja, a diversidade das aptidões entre os homens, ela vai interferir no trabalho mediúnico. Por quê? Porque eu posso perfeitamente ter um desejo pleno de querer trabalhar em prol do bem, mas, infelizmente, eu não segui o protocolo. Eu volto novamente na questão do protocolo de preparação. Se quando nós vamos fazer uma cirurgia, o médico diz claramente: olha, você tem que ter, você não pode beber água 4 horas antes, você não pode comer nada 4 horas antes, você tem que estar com o estômago totalmente vazio para que você possa fazer a cirurgia, porque pode ocorrer algum imprevisto. E a gente tem que seguir a orientação do médico. Às vezes, o jejum ele é muito mais de 4 horas. Você tem que estar com jejum quase que de 12 horas, para não ter nenhum tipo de refluxo na sua parte gastrointestinal. Então, se nós sabemos disso, por que no trabalho mediúnico nós não podemos fazer algo parecido? Não é verdade? Porque nós não temos um nível de consciência. Nós poderíamos, num dia de trabalho mediúnico, nos alimentarmos de forma leve, com frutas, por exemplo. Vou me alimentar com frutas, uma maçã, por exemplo, uma banana, um mamão, tomar um suco, fazer uma alimentação leve, para ir para a casa espírita e, ao longo da semana, você ir mudando seus hábitos alimentares de forma a não ter nenhum tipo de sensação de congestão estomacal na hora da reunião, principalmente à noite, porque a maior parte das reuniões mediúnicas elas ocorrem de noite, porque muitas pessoas trabalham durante o dia. Então, às vezes, o indivíduo sai do trabalho, ele come um sanduíche na rua e vai para a casa espírita. E já tendo essa consciência, ele pode comer um sanduíche natural, ele não vai comer feijão com arroz, né? Porque é uma coisa mais pesada. Com o tempo, eu insisto nisso, porque pelo que a gente lê com relação às perguntas, a gente percebe que o estado
dos órgãos do nosso corpo refletem muito a vibração dos nossos desejos e das nossas formas de pensamento. Ou seja, aquilo que eu desejo, aquilo que eu faço, aquilo que eu vou ingerindo ao longo da semana ou ao longo do dia, vai determinar o padrão vibratório do meu organismo, dos meus órgãos. Então eu poderei, digamos assim, dentro de uma questão energética, ter o meu organismo físico muito denso, exatamente como a questão do vidro da janela, que eu acho que é o melhor exemplo que nós podemos dar. Com isso, o espírito não vai conseguir se irradiar, nem perceber as irradiações que vêm de fora para dentro, tá? Porque o vidro da janela impede. Então, na verdade, ele poderia, mesmo cheio de boa vontade, estar no trabalho mediúnico, esperando perceber a presença dos mentores. Mas é o vidro da janela que, sujo, que da mesma forma que impede que a gente veja do outro lado, que a luminosidade do lado de fora entre para dentro do nosso ambiente. Essa seria, digamos assim, a ideia principal dessas 4 questões. Do quanto o organismo pode interferir no trabalho mediúnico, assim como o que nós poderíamos fazer para poder contrabalançar isso. Ninguém vai vai mudar seus hábitos do dia para a noite. Tanto é que vocês observam muito bem que as pessoas convidadas para realizar trabalhos mediúnicos, dificilmente você tem jovens. Porque até que o jovem possa entender, perceber e exercitar a prática do alimentar, demora um pouquinho. Os mais velhos, pessoas que já estão com uma certa idade, que já vivenciaram, que já compreendem na prática do seu dia a dia a importância, por exemplo, de renunciar em favor do outro, em renunciar em favor do bem. Não é que o jovem não o faça, o jovem pode fazê-lo, mas a gente percebe que muitos grandes trabalhadores da doutrina espírita precisaram amadurecer durante uma determinada fase da vida para que eles estivessem prontos para o trabalho. Já outras pessoas nascem prontas. É um processo e a gente precisa respeitar o tempo de cada um. A gente precisa respeitar que algumas pessoas desejam, mas não estão preparadas para fazer algum tipo de sacrifício que leve a um processo de transformação. Então, é o cada um de cada um que a gente precisa respeitar, que a gente precisa dar ao outro, digamos que, a dose de entendimento, porque isso me faz lembrar muito, para que a gente possa ir terminando, na sala de aula, como professor de escola pública ao longo de muitos anos, eu me lembro que nós explicávamos, alguns alunos entendiam na primeira explicação. Outros alunos só entendiam lá na segunda explicação, quando eu voltava, citava exemplos, aí o indivíduo entendia. Já tinha outros que só entendiam no final. Ah, por quê? Preguiça? Não, não é uma questão de preguiça. É uma questão de forma de entendimento. Algumas pessoas precisam de um tempo maior para poderem compreender na essência o que outros entendem mais rapidamente. E se elas desejam se modificar, esse desejo
também reflete uma maturidade do senso moral. O indivíduo pode querer se modificar. Ele pode querer, mas ele não está preparado. Então, com isso, algumas pessoas vão demorar um pouquinho mais do que outras para promover essa transformação que tantos gostariam. Eu convido os companheiros para elevarmos o nosso pensamento e fazermos uma prece de encerramento, desejando a todos muita paz. Que os benfeitores do mundo maior que nos ouvem e que nos cercam nesse encontro amigo possam nos auxiliar, favorecendo a nossa compreensão e o nosso entendimento, a cada um de acordo com as suas verdadeiras possibilidades. Que esse encontro fraterno de paz e de luz nos ajude, nos auxiliando para nós nos melhorarmos e amadurecermos moralmente e utilizarmos esse amadurecimento a nosso favor. Que Jesus, nosso divino e amado Mestre, esteja junto conosco por hoje, agora e por todo sempre. Eu passo a palavra aos companheiros da SEIP para que possam dar continuação ao nosso encontro. Que assim seja. Agradeço ao expositor de hoje pela belíssima palestra, né? E vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Peço a Nise agora que toque a música do passe, que é a preparação para o passe à distância. A espiritualidade trabalhará de acordo com a necessidade de cada um e com a fé, né? Então, Nise, por favor, toca a música do passe. Belíssima música, realmente é uma preparação, é um passo à distância. Agora eu peço aos nossos amigos da SEIP, as passistas, que orem nesse momento pelos doentes que estão nos hospitais, que estão em casa se recuperando e os que estão em nossos corações, né? Ricardo, por favor, sobe a nossa prece, por favor. Obrigada. Assim como nas colônias espirituais, nós, às 18 horas, oramos também pelos nossos doentes, pelo nosso planeta, por todos aqueles que estão necessitados de oração, pelos que estão nos leitos dos hospitais ou estão em casa se recuperando. Senhor Mestre Jesus, peço nesse momento, Senhor, que o Senhor ampare todos esses doentes, que a falange Dr. André Luiz, Dr. Bezerra de Menezes, possa dar
intuição aos médicos para dar o remédio correto e o consolo aos nossos doentes. Deus, consola os humildes e dá força aos aflitos, que a suplicam. Seu poder cobre a terra e por toda parte ao lado de cada lágrima. E assim terminamos mais uma quarta-feira. Ricardo, algum recado? Obrigada a todos, boa noite, fiquem com Deus.
A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.